Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá amigos, estamos aqui de volta, mais um episódio, mais um programa Olhar Espírita. E como sempre fazemos, trabalhamos temas que merecem uma abordagem sobre a ótica espírita, sobre a ótica dos conceitos espíritas. E hoje, especificamente, vamos falar de uma figura sublime do Evangelho, de grande relevância, de grande importância, especialmente após a partida do nosso mestre para o mundo espiritual. Ele teve uma grande importância no prosseguimento. Nós vamos falar de Pedro, o apóstolo Pedro, Simão Pedro. Ele, pescador, lá naquele lago Tiberíades, e ele, pescador por profissão, até que chega um dia, está ele e o irmão dele, o André, que também se tornou apóstolo, e recebe o convite sublime do nosso mestre amado, que chega para eles e diz: segue-me, eu vos transformarei em pescadores de homens. Aí eles, que eram pescadores profissionais, foram convidados a serem pescadores de homens. A gente vai conversar um pouco exatamente sobre isso, sobre o que sucedeu durante esse convívio de 3 anos que Pedro teve com Jesus e o que se seguiu após justamente esse período e a importância realmente desse momento, desse chamado, que na verdade é um chamado que nós também recebemos num certo momento da nossa vida, para que a gente se decida, digamos, qual religião seguir, a qual filosofia a gente vai aderir, ou qual o encaminhamento que a gente vai adotar, quais os princípios que a gente vai considerar na nossa existência como relevantes, como importantes e orientadores para as nossas ações. Então, esse foi o momento desse grande chamado para esse grande irmão, esse grande espírito que teve uma grande importância, especialmente com relação ao Evangelho. Nós vamos conversar sobre isso, mas antes, e como sempre, é importantíssimo que a gente faça a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, rogando a Ele o amparo e o auxílio de que necessitamos em todas as investidas da nossa vida. E aqui, esse programa, com a proposta de levar conhecimento, de levar esse olhar mais alargado, mais amplo, sobre a ótica espírita, que nos propicia observações interessantes, observações diferenciadas em relação a realidades que nós vivenciamos, situações que nós muitas vezes contemplamos e não nos damos ideia do tamanho, da dimensão realmente que elas têm e da importância e relevância que elas têm na nossa vida. Então vamos elevar o nosso pensamento nesse momento a Deus, rogando a Ele o seu amparo, a sua luz, a sua misericórdia, a sua assistência, para que aqui possamos desempenhar, nesse momento do programa Olhar Espírita, o papel de colaboradores nesse processo sugerido, de ampliarmos nosso entendimento acerca dos temas, sobretudo com esse olhar diferenciado que a doutrina espírita nos permite perceber de várias e várias temáticas, de vários e vários assuntos, nos consolando, nos confortando, sobretudo nos trazendo esperança e fé. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Muito bem, queridos. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco. Então, amigos, vamos falar sobre Pedro o Apóstolo. E aí, Pedro o Apóstolo, justamente esse chamado, segue-me que eu vos farei pescador de homens. Ele faz esse convite a Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, e André, o seu irmão André. O que significa exatamente isso? Por que Jesus convidou-os dessa forma? E veja bem, não foi bem um convite, Foi meio imperativo isso, Segue-me. Ele praticamente dá uma convocação, Ele os chama de uma forma veemente. Você quer ir, gostaria de ir, você poderia? Não é, exato, não foi bem assim, Foi a coisa, já teve um outro tom.
Por que será que foi assim? Como é que foi esse processo assim? Por que isso se deu dessa maneira? O que você acha? Sim. Dando boa noite aos amigos queridos, internautas que verão o programa posteriormente, né, que vai ficar gravado aí nas redes sociais. Alegria estarmos juntos aqui com o querido Flávio, com os amigos aqui que transmitem. Muita alegria. Então, dentro dos ensinamentos do Evangelho do Cristo, sobre a visão da doutrina espírita, nós observamos que Jesus, né, aqueles hoje que estão vendo o programa e não conhecem o movimento espírita, Jesus, como nós já falamos outras vezes, se a gente montar uma pirâmide de valores morais, Jesus está no topo da pirâmide. Para o espírita, Jesus é uma autoridade moral que já habitou o planeta Terra. Porque muitas vezes o amigo pode ouvir falar de um determinado espírito que ajuda, que socorre. Sim, tem grandes trabalhadores de Jesus, mas todos estão, digamos assim, sob o comando amoroso de Jesus. Então Jesus, quando veio no corpo de carne, ele mesmo veio implantar o Evangelho. E nós sabemos que por tudo que ele fez, querido Flávio e amigos queridos, ele poderia fazer tudo até sozinho, se quisesse. Poder para isso ele tinha. Pelas coisas que ele fez, movimentava os elementos da natureza, curava. Então ele era muito capaz, mas ele já trouxe uma lição da necessidade do trabalho em grupo. E também interessante que a grande maioria, não podemos dizer todos, que tinha alguns ali, como Mateus, alguns que tinha, digamos, algum conhecimento prático de escolaridade, né? Mas a maioria era simples e ignorante, pessoas, pescadores, como você mesmo falou. Então Jesus veio identificando em Pedro, primeiramente, aquele, digamos assim, aquele que seria um dos que acompanharia ele. Então, quando ele faz esse convite, como você falou, não, aqui esse chamamento, né? Ele certamente, Jesus, o mestre que conduz nosso planeta desde os princípios, digamos assim, ele conhecia Pedro. Não temos dúvida disso. Ele sabia que espírito é aquele. Ele sabia, porque só isso podemos dizer assim, ele pode saber o início, o meio, o fim, tem uma visão muito ampla. Então ele sabia o que esperar de Pedro. Então o convite foi um convite afirmativo, como você falou, porque ele sabia que podia contar. Então, Jesus, como educador, como mestre por excelência, ele começa esse apostolado com Pedro e Lucas, irmão de Pedro, e começa a formar sua equipe. Mas, naturalmente, nós vamos fixar hoje nosso pensamento em Pedro. Pedro, hoje, digamos assim, é aquele que nós vamos voltar nossos olhares, como aquela pedra, a princípio, bruta, né, cheia de pontas, que foi lapidada por Jesus. Jesus lapidou Pedro. Mas Jesus conhecia Pedro no coração, sabia que aquela coisa abrupta, de valente, de responder, de discutir, mas ele sabia que o coração era bom, precisava do tempo. O tempo como um mecanismo educador, as experiências diversas que aquele espírito, naquele momento, Pedro, que sabemos que antes de ser Pedro ele já foi outros, pelo processo das reencarnações, e certamente pode ter tido outras encarnações. Então Pedro teve o mestre, aquele trabalhador, vamos pensar assim, naquele olheiro que pegou aquela terra bruta e foi moldando. E quando nós chegarmos no final dessa nossa fala, que nós finalizarmos, lá no finalzinho, Pedro já idoso, nós vamos ver em que grau chegou Pedro de coração, de sentimento. Então o convite de Jesus trouxe aquele homem bom por dentro, mas rústico e duro por fora, para que ele pudesse ser burilado nessa caminhada. E talvez esse êxito dele se tornar um pescador de homens, verdadeiramente, só foi se dar lá no final mesmo, né? Ao final de toda essa luta. Né? Porque, na verdade, o próprio Pedro também, ele trazia traços de caráter muito interessantes, no sentido assim, de ser um líder autêntico, ele tinha muita liderança. Então, no colégio apostólico, ele era, digamos, o líder, o grande, aquele interlocutor que, digamos, levava a Jesus aquelas dúvidas, as situações do grupo, né? Era sempre conduzido muito por ele. Ele estava sempre encabeçando qualquer processo, qualquer reivindicação, qualquer situação com relação aos demais apóstolos, ele que conduzia a questão. Ele tinha essa interlocução com Jesus e isso acontecia de uma forma muito tranquila. Logicamente, o que acontecia, isso é interessante a gente pontuar, né? Pedro, digamos assim, até por essa impetuosidade, por esse processo assim bem aberto, bem aguerrido, ele de vez em quando extrapolava algumas situações normais dentro assim do quadro humano nosso,
a gente tem as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Sim. E vez que outra, isso ocorria em excessos, ou assim conduções, às vezes, que não eram as melhores, e eventualmente Jesus chegava e dava uma refreada, né? Mas o que ele fazia? Jesus, sabiamente, ele na condição que não dá nem pra Crística, gente, né? Condição crística, né? Ele aproveitava esses ensejos não para reprimir Pedro, mas, sobretudo, para ilustrar aos demais e também a Pedro. Para nós até hoje, né? E a humanidade inteira, Humanidade. exatamente, naquele momento, para o colégio apostólico e para Pedro mesmo. Mas toda fala de Jesus, a gente sabe que ele não perdeu tempo, um segundo que fosse, da permanência dele entre nós. Então, tudo quanto ele nos legou, e muito do que ficou registrado nas letras do Evangelho, né, e ainda não foram completamente compreendidas, mas muitos desses ensinamentos são ensinamentos que servem à humanidade inteira, né, até hoje. Então, foram aquelas instâncias em que Jesus faz do limão uma limonada, e que limonada doce, né, que vai dulcificar o nosso paladar e os nossos corações por toda a eternidade, né? Então, Jesus nos traz assim essa condição. Então, quer dizer, Pedro realmente era o companheiro assim, mais ativo do colégio apostólico. Ele realmente tinha uma liderança nesses anos que ele permaneceu com Jesus, sobretudo que ele testemunhou os testemunhos todos das curas que Jesus fez de leprosos, né? De cegos que voltaram a enxergar através de Jesus, daquela situação de loucos que foram curados. Olha, essa situação, né? Quantos translocados, completamente... Expulsar espíritos impuros, que eles falavam, as perturbações espirituais. Tantas passagens. E a passagem maravilhosa da transfiguração lá do Monte Tabor, né? Em que Jesus, na transfiguração, na sua luz resplandente, Elias e Moisés se apresentaram, surpreendendo os discípulos que estavam lá com Jesus, que queriam até montar uma cabana para cada um. Né? Vão fazer uma tenda, uma cabana. Tinha aquela ideia espiritual ainda, né? Exato, né? Então, e outras passagens, né? Quando Lázaro também foi trazido, né? Da escuridão lá do seu sepulcro e voltou lá à vida, né? A vida corporal. Bem, agora, a questão vamos falar assim, a conversão, vamos falar sobre a conversão de Pedro. Veja bem, ele era pescador, ele recebeu aquele chamado, né? E, digamos, a partir de um momento que ele começa a seguir Jesus, ele admite uma crença absoluta em Jesus. Ou seja, ele passa a acreditar... Aceitou como Messias, e aceitar, né? Como nas Escrituras. Ele aceita completamente, Jesus, plenamente, aquele chamado. Então, essa aceitação, né? E a gente até mencionou que chega um momento na vida de cada um de nós que a gente começa a se questionar, mesmo que a gente não tenha uma religião formada, não seja adepto ainda de uma religião, a gente começa certos questionamentos, começam certos processos assim que começam a despertar em nós a nossa religiosidade, porque todos nós guardamos dentro de nós um anseio, né, digamos, de orientação num nível mais elevado, num nível assim de uma orientação que vem através de uma religião, através de uma filosofia. A gente tem coisas que impactam a gente, né? Às vezes um livro que você lê, às vezes uma obra, o próprio evangelho que você eventualmente tem a chance de ouvir um discurso, ouvir um desenvolvimento, uma interpretação, uma palestra que você assiste, e aquilo realmente bate com você, te desperta um certo interesse, uma certa situação, porque isso é inerente a nós, né? Nós temos esse apelo religioso, esse apelo a uma religião. Eu acho que é uma tendência, a crença em Deus, uma força que existe em nós, né? Agora, essa afirmação de crença, eu creio. Será que basta a gente falar eu creio? Dentro desse processo, né, igual você falou muito bem de Jesus com Pedro, com os apóstolos, eles tiveram o melhor mestre possível, né? Sim. Entre eles presenciaram curas, que podemos dizer, entre aspas, né? Que a gente sabe que são leis da natureza, se chamava de milagres até. Então, eles tiveram esse mestre. Então, agora, essa mudança, essa transformação, eu creio,
Então, é uma coisa, eu creio, mas eu tenho atitude na sociedade que condiz com essa crença que eu estou defendendo? Ou seja, os ensinamentos de Jesus é o Evangelho. O Evangelho nos mostra uma série de informações que eu não devo, como está lá nos 10 mandamentos. Não matar, não roubar, crer em Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Então, vários ensinamentos. Mas dentro da sociedade, eu creio, eu consigo botar em prática esses ensinamentos que Jesus ressaltou, os 10 mandamentos, Jesus reforçou, né, como lei divina. Então, nesse momento que nós mostramos as nossas fragilidades. O próprio Pedro, já dando um pouco de... tem muitas passagens de Pedro, mas avançando um pouquinho mais, quando Jesus foi aprisionado pelos guardas lá no Monte das Oliveiras, naquele momento que Pedro desembainha a espada e agride o soldado Malco, decepando a orelha, está lá no Evangelho, naquele momento ele acreditava em Jesus, ele acreditava na crença do Cristo, ele aceitou no coração, mas ele tinha ainda um potencial a ser lapidado, trabalhado, ou seja, aquela agressividade não condizia com o Evangelho de Jesus, não é? Então Jesus alerta ele: Pedro, embainha tua espada, com quem com ferro fere, com ferro será ferido, e parte para dar o socorro ao soldado com as suas mãos abençoadas. Então, mostrando que Pedro acreditava, mas de acreditar e praticar os ensinamentos já tem uma distância. Isso é o, digamos assim, é o desenvolvimento dos potenciais morais do espírito. Ou seja, tem que ir amansando o homem velho, domando esses impulsos, que é muito forte. Então Pedro, como ele sempre foi abrupto, como você falou, ele agiu sem raciocinar. Aí Jesus, como você disse muito bem, em tudo ele aproveitava para ensinar. Cuidado, ou seja, nos alertou, quando nós falamos no programa anterior, sobre a lei de causa e efeito. Ação e reação. Olha, cuidado, porque se você está praticando mal, principalmente aquele que diz que crê, né? Que lê, que crê, a responsabilidade é maior. Nós temos responsabilidade, e é da lei de Deus que nós vamos ter que dar conta. É interessante porque isso foi interpretado por muito tempo como uma forma legal, que estava legítima, de você impor ao agressor a mesma agressão que ele causou. A pena de talião, né? A pena de talião, não é? A gente vê que isso permaneceu por muito tempo sendo praticado devido a essa interpretação. E Flávio, é interessante, né, que isso está muito no nosso coração ainda, se a gente Sim, parar para pensar, né? Perfeito. Pegou o bandido e tal, que causou Sim. isso. Deveria. Se nós não nos policiarmos, nós partimos para resoluções brutas, não é isso? É isso, infelizmente é isso, porque realmente a gente fala assim, eu creio, a gente pode afirmar que eu tenho uma fé, ou que eu acredito em alguma coisa, em alguma filosofia, em alguma religião que eu aderi, né? Ou em alguém que está proferindo uma mensagem. Eu creio, mas pratico, né? Agora, é muito bonito a gente achar legal, achar importante, justo, interessante, né, aquilo, mas será que eu tenho assim, esforço para vivenciar? Eu digo até esforço de vivenciar, porque a gente conseguir viver é outro papo, é outra conversa, que aí já demanda transformação. É o processo que Jesus falou aqui, né? Que Jesus nos fará pescadores de homens, ele vai fazer de Pedro e André pescadores de homens. Voltamos já, amigos, para a gente poder prosseguir, tá bom? De volta então, amigos, seguindo aqui com esse estudo sobre Pedro, o apóstolo. Veja bem, ainda há pouco nós estávamos falando sobre essa dificuldade da gente praticar aquelas lições que o Evangelho nos propõe, que as filosofias nos propõem, em termos assim de ditar orientações, princípios que a gente precisa implementar na nossa vida, aplicar na nossa vida. É difícil, que a gente aprende, a gente, digamos, entende, digamos, em relação àquelas informações que a gente recebe. A gente, entendendo
admite que elas são importantes, ótimo, bacana, já é um outro passo também. Agora, quanto a gente começar a pegar aquilo que a gente aceitou, que a gente crê, que aquilo que a gente compreendeu, entendeu e chegou ao ponto de entender que aquilo ali tem importância, tem relevância, aí passa o passo seguinte, que é a gente começar a aplicar esse conhecimento efetivamente na nossa vida. E aí a gente encontra um problema sério, que são as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, que vão, digamos assim, dificultar enormemente, muitas vezes, esse processo. Né? É um processo que vai ter um embate que é dentro de nós, que somos nós com nós mesmos, nas dificuldades que a gente vai enfrentar. Mas cada passo vencido, cada dimensãozinha mínima que a gente consiga superar é transformação, é reforma íntima naquilo que a gente era antes e daquilo que a gente passa a ser, com essa influência, com esse entendimento. Aí a gente começa a colocar em prática aquilo que a gente aprende, o que não é fácil, sem dúvida nenhuma. Isso é uma luta árdua, até ao trabalho árduo, né, do nosso dia a dia, no sentido da gente ir pautando e ir com mais atenção, percebendo até os percalços, né, as dificuldades que a gente vai tendo ao longo do caminho. Então, ao longo do caminho, o que acontece muito com a gente são testes. A gente é testado constantemente. Muitas não é? vezes. Interessante isso, que a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai aclarando o nosso entendimento em relação a certos assuntos e a vida ela vai como que se amoldando dentro desses conceitos que a gente vai alargando o entendimento, mas ao mesmo tempo as coisas parecem que acontecem na nossa vida como que atestar a gente nesses aspectos. Né? As provas, né, elas vão nos levando justamente a esse processo, não tem como evitar. Né? Perfeito. Bem, aí nessa questão, que a gente falou rapidamente no início da abordagem, no nosso preâmbulo, Jesus colocou em Pedro uma responsabilidade muito grande. Ele falou: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Né? Ele aproveitou até o próprio nome de Pedro, né? que é uma referência, digamos, à pedra, tem um associado, né? a esse radical que gera Petrus, pedra, sei lá como é que era o nome. Também traz uma mensagem mediúnica também, que eu posso te ajudar depois. É interessante, de repente a gente podia procurar saber sobre isso. Você quer abordar sobre isso, essa história? Nesse caso que você falou aí, lembro que Jesus, diante dos apóstolos, ele, para chegar nesse ponto, ele pergunta, né? Quem diz os homens, ou quem dizem que sou eu, né? Aí um diz que é Jeremias, outros dizem que foi falando de pessoas que viveram em épocas diferentes, ou alguns contemporâneos como João Batista, que é João Batista, e ele vira para Pedro: e Pedro, e tu, que dizes que eu sou? Aí ele responde, né, eu vou falar com minhas palavras, que eu não lembro na íntegra: tu és o Messias, é o Jesus, filho do Deus vivo, né, o Cristo, filho do Deus vivo. Mais ou menos assim os irmãos vão ver na íntegra essa passagem, mostrando que via em Jesus quem ele era. Aí Jesus diz, isso que você falou da pedra: sobre essa pedra, bem diz tu, Pedro, né, filho de Jonas, que quem te revelou isso foi meu Pai. Ou seja, mostrando o processo mediúnico, que Pedro ali foi inspirado por espíritos superiores que ajudou a encontrar essa fala. Então aí ele falou da pedra, sobre essa pedra, ou seja, sobre essa temática, que é a mediunidade, ou seja, que todas as vezes hoje fala da influência que nós recebemos. Uns dizem do Espírito Santo, outros dizem dos anjos, outros dizem dos espíritos, mas no fundo são todos um só. São um mecanismo que Deus usa para trazer as grandes verdades. É interessante porque ele fala igreja. Por que ele usa esse termo igreja? Né? Você vê que Jesus utiliza o termo igreja. Que a igreja remete a quê? Uma estrutura física, né? Uma estrutura física, né? Mas não é exatamente uma estrutura física, né? Que a igreja é justamente da qual Jesus se refere, faz que a gente reflita, né? Digamos assim, na própria força do Evangelho, na eficiência do Evangelho, em termos assim, de constituir esse arcabouço de mensagens, de orientações, de passagens em que Jesus deixa o seu legado, os seus ensinamentos. Né? Então, a igreja ela vai ser, digamos assim,
uma marca que a gente pode colocar em termos assim, até do que você fala em termos de físicos, e que o próprio Pedro, ele cria lá em Cafarnaum a Casa do Caminho. Né? A Casa do Caminho foi uma espécie de uma instituição de socorro, né? Que não, uma coisa que não existia na época, né? Não existia daquela forma, e ele recebia os pobres, os estropiados, os doentes, e cuidava deles, né? De uma sem distinção de raça, de credo, de nada, né? E eles eram todos recebidos e atendidos ali na Casa do Caminho pelos apóstolos, né? Ele, junto com os apóstolos, que permaneceram, especialmente depois da passagem de Jesus, né? Que ele volta ao plano espiritual, somente, e então ele começa naquele processo com todos os ensinamentos, utilizando os ensinamentos do Evangelho, que ali não era uma casa apenas de atendimento, mas era uma casa em que se reuniam os cristãos, né, e que faziam os seus ponto de apoio, isso, né? Digamos assim, até antes das perseguições, que depois eles passaram a ser perseguidos. Mas de início, a Casa do Caminho, ela tinha esse propósito e a coisa funcionou dentro disso aí. E que foi uma estrutura, digamos, que demonstra até o que vem a ser a questão até dessa igreja. Vamos dizer, se a gente for considerar a igreja como qualquer instituição religiosa, as instituições religiosas, elas têm esse trabalho, tanto de orientação, né, de educação, vamos dizer, o trabalho assistencial, que é comum também a todos eles, até de uma assistência espiritual, no sentido de apoio e até, digamos, de atendimento, de tratamentos espirituais. As casas espíritas dispõem de tratamentos nesse sentido. Então, quer dizer, a escola, né, o hospital, é isso? E o local de atendimento, de convívio, em que a gente tem a chance de estar ali respirando, ou pelo menos assim, em relação com aqueles que estão fazendo a mesma busca. Existe, né? Uma afinidade de pensamento. Uma afinidade, né? Interessante, Flávio, você falou da igreja aí, me lembrou de uma passagem que você vai lembrar, também os amigos que estão nos ouvindo também vão lembrar. E quando falou igreja, naturalmente, quando a gente fala igreja, como você falou muito bem, ou a casa espírita, ou uma instituição, tudo que é voltado a nós nos reunirmos para estudar, entre aspas, adorar, ou seja, buscar os ensinamentos do Cristo, de Deus, é muito importante. Mas não podemos esquecer que essa igreja, na verdade, não basta ela só a estrutura física, porque a estrutura física é perecível. Não é importante ter, mas quando Francisco de Assis escuta vozes, diz para ele: Francisco, reerga-me a igreja. E ele começa a levantar a igreja, consertar a igreja, e a voz fala: reerga-me a igreja. Foi, mas Senhor, já levantei a igreja, já fiz e tal. Falando do coração, ou seja, o ensinamento, íntimo, né? A igreja, o altar íntimo, exatamente. Então, essa é a igreja verdadeira. Quando você tem essa igreja verdadeira no seu coração, qualquer ambiente que você se reúna, vai ser uma igreja, entre aspas, abençoada, porque reergue no coração. Porque senão, você pode ter uma estrutura física maravilhosa, mas não é dizer que somos perfeitos, o erro está em todo lugar, mas está muito envolvido em equívocos. Então, reerga a igreja, ou seja, o ensinamento do Cristo no coração. Na simplicidade, né? E na simplicidade e até, digamos, na ausência de qualquer elemento material externo. Né? Essa igreja íntima, ela é tão poderosa, tão inexpugnável, vamos dizer, que ela é inalcançável em termos assim de ser destruída. Ela jamais poderá ser destruída. Ninguém pode destruir a nossa. Ela é construída dentro de você, né, no interior da gente. Então é algo que inatingível, vamos dizer, e digamos, defeso de qualquer ataque, vamos dizer, no sentido assim. Essa é a verdadeira riqueza que a gente vai conseguir levar conosco, valores. A gente tem que erguer essa igreja, né? Esse é o trabalho árduo que cada um vai ter que constituir, né? Construir essa igreja dentro de si mesmo não é tarefa fácil, né? O Flávio, tem uma passagem, não sei se dá no segundo bloco de falar sobre Pedro, lembrando as historinhas. Nós sabemos que temos no Evangelho, né, as mensagens que são trazidas sobre a vida de Pedro, os evangelhos que ele mesmo escreveu. E nós temos também arquivos que os Espíritos nos trouxeram, que não está documentado no Evangelho do Cristo, né? Que nós sabemos que certos Espíritos, trabalhadores de Jesus, digamos assim, eles têm acesso à história da humanidade.
Existem arquivos, né? Arquivos onde está a história da humanidade. E eles têm acesso, por permissão de Deus, né? De trazer essas histórias. Então tem alguns que nós vamos contar aqui que os irmãos vão perguntar, mas está onde isso no Evangelho, não é isso? Então, esses espíritos, como Humberto de Campos, através do Francisco Cândido Xavier, tem uma passagem que nós já até acho que comentamos aqui, mas vale a pena, que está dentro do processo do Pedro. Depois que Jesus retorna à pátria espiritual, que ele se organiza, forma a Casa do Caminho, e ali tinha um sistema, como é as palavras, né? Tipo de plantão, né? Não é dizer que todas as vezes que abria, estavam todos os apóstolos lá. Não, às vezes não estavam. Nesse dia, que nós vamos trazer essa passagem que Humberto de Campos retratou para nós, estava Pedro e apenas um ajudante com ele. Um ajudante que não era daqueles discípulos antigos, um ajudante estava com ele. E Pedro, nesse dia, Flávio, olha, Pedro viveu toda a história com Jesus, já estava trabalhando, e Pedro estava num dia difícil, um dia muito quente, estava muito irritado, e nós sabemos que isso acontece conosco no dia a dia. E Pedro, junto com o amigo que estava com ele, Pedro apontava as pessoas que chegavam para ser tratados, atendidos na Casa do Caminho, todo tipo de doença e enfermidade. E Pedro apontava as enfermidades e dizia para o Zanon, se eu não me engano era Zanon, Zenon ou Zanon. Está vendo, Zenon, aquele homem com o braço ressequido? Ele batia na mãe. É justo que ele fique com o braço ressequido? Ele batia na mãe. E afaste-se de mim. Pedro, depois dessa vez sobre Jesus. Daqui a pouco veio uma mulher toda virulenta, cheia de feridas. Ele disse para Zanon, está vendo aquela mulher? E Pedro, com a sua visão de ver a história daquele espírito. Ela, no passado, ela batia nos escravos com chicote e dava risada, abria chagas, feridas nos escravos e dava risada. Zenon, não é justo que ela esteja cheia de enfermidades? Afaste de mim. Ou seja, repelindo, hein? Olha Pedro, hein? Então, depois dele, ao longo daquela tarde, contar muitas fragilidades de todos, o dia vai terminando, nos conta essa passagem belíssima, e no final da tarde, quando Pedro vai fechar a Casa do Caminho, todos foram embora, até Zenon, ele foi sozinho, e naquela época, aqueles ferrolho pesado de ferro, com as portas grandes, ele fechando, quando ele estava agachado, fechando um ferrolho no chão, chegou um andarilho perto dele. Ele olha do chão e diz assim, diga-te o que queres, pois se acabou o atendimento, diga rápido. Irritado ainda, né? Mas a pessoa não dizia nada, e ele começou olhando do pé, e viu que o pé tinha marcas, feridas de cravo, e ele começa a levantar, olhar, chega a ver que as mãos igualmente marcadas, e finalmente ele olha, vê Jesus, e desaba chorando, mestre, e chora, e Jesus diz para ele assim, com minhas palavras, né? Pedro, não viemos a esse mundo para os ricos, os que têm as coisas da vida, viemos para os necessitados. E rogo-te, Pedro, quando não puderes auxiliar, rogo-te a esmola da compaixão. E Pedro desmanchou chorando. Quando ele se recuperou, que ele levanta, Jesus já não estava mais ali, já tinha dissipado com aquela tarde. Ou seja, aquilo que você falou, né? Eu creio, mas como eu estou agindo? Então Pedro teve esse burilamento, esse momento de fragilidade que serviu de lição. Jesus pediu ele a esmola da compaixão, Pedro. Não é isso, Flávio? Pois são essas situações. No caso levanta, dele, cai, levanta, cai. No caso dele é brincadeira. Ver um mestre para avisar, para dar esse recado para ele, né? Mas isso a gente faz. Faz, né? Exatamente. Isso a gente faz. Que a gente aprende as lições, a gente recebe as orientações e a gente parece que naqueles momentos em que a gente é solicitado a dar uma resposta, a ver orgulho, como é que, né? Se a gente efetivamente entendeu, a gente vem com atitudes, né? Que se a gente pudesse olhar no espelho naquela hora, a gente ia sentir muita vergonha depois, né? A gente ia ficar envergonhado. Então, a situação, infelizmente, isso aí é muito comum. É a construção, né? Nesse processo ainda é muito comum, né? Tanto que Pedro, até nesses momentos assim, finais de Jesus aqui na Terra, e junto com os apóstolos, Pedro teve a oportunidade de negar Jesus por 3 vezes, né? Como é que é essa questão de negar Jesus? Você vê ele que estava tão próximo a Jesus, né? E estava ali num processo de uma ligação, de uma relação contínua com ele durante aqueles 3 anos, né? Foram 3 anos, mas ali direto, né? Pedro com ele, e dando aquelas vaciladas, mas recebendo aquelas orientações. E, no entanto, até Jesus já sabia disso. Que antes do galo cantar, 3 vezes tu negarás. Você me negará.
Né? Já sabendo, então, já sabendo já o que ia acontecer. Que é dissipar aquele grupo todo, né? Então, esse processo assim que a gente é solicitado e a gente muitas vezes ainda falha, a gente ainda comete esses enganos, e como que Pedro ter negado Jesus 3 vezes? Como é que pode isso? Então, mostrando aí para nós, né, quando nós nos colocamos em juízes da causa alheia, e até da nossa mesmo, nós temos que ter misericórdia. Por quê? A misericórdia é justamente isso, ver que nós, como você falou muito bem, somos muito falhos ainda. Se aquele que conviveu com Jesus tinha uma relação de quase irmandade, né? Era o líder, aquele que estava mais perto de Jesus. No momento que ele foi colocado na pressão, que as pessoas apontaram, era tu que era seguidor desse Nazareno, o que foi crucificado? Ele, não, eu não. O galo cantava uma vez. Foi você? Então, mostrando que, na verdade, nós somos frágeis. E hoje a psicologia coloca para nós, aí já abrindo aspas, que o homem, quando é muito agressivo e violento, a gente fala assim, ele é corajoso. Às vezes é medroso. Que o homem corajoso de verdade é um homem equilibrado, que não precisa revidar com a ignorância. Então, Pedro, na hora da prova, aquela valentia sumiu, ele ficou com medo. Não é isso, Flávio? Vamos aprendendo pouco a pouco aqui. Ainda tem muita coisa para a gente conversar no terceiro bloco. Voltamos já já. De volta aqui, então, amigos, para prosseguirmos esse estudo a respeito do Pedro, o apóstolo, com tantos ensinamentos aí para a gente, né? Pedro, assim, essa figura tão expressiva do Evangelho, essa liderança lá que teve uma grande importância após a crucificação de Jesus, né? Depois que Jesus retorna à pátria espiritual, e a permanência dos apóstolos justamente na questão da consolidação do Evangelho, vejam bem, porque Jesus trouxe o Evangelho, a gente sabe que ele não escreveu nenhuma letra, nenhuma página de tudo quanto ele falou, foi tudo, sim, momentos que os apóstolos tiveram com ele, e houve então alguns, como a gente já viu, mais letrados, né? Mateus, Lucas e tal, que escreveram sobre essas passagens, algumas até parecidas, né? Às vezes uma complementando a outra, né? Algumas assim únicas, que só tem e cada um dos evangelhos chamados de gnósticos, né? Que são os evangelhos que compõem aí o que a gente conhece como o evangelho do Mestre Jesus. Mas a grande liderança aí foi realmente Pedro, né? Que Pedro ele teve aquela liderança, ela permanece justamente nesse após Jesus, né, para consolidar o Evangelho na sua divulgação, nas suas passagens de ensinamento, de conhecimento, e sobretudo também na transformação de todos esses apóstolos que se tornaram forças vivas do Evangelho, no sentido assim de promover curas, de promover todo um processo assim, de grande necessidade. Naquela época você não tinha pronto-socorro, né? Você não tinha as condições inimagináveis, nem os remédios eram muito difíceis, né? Então as pessoas ficavam doentes e a tendência delas era morrer. A pessoa que adoecia, ela estava realmente, muitas vezes, em maus lençóis, né? E isso se ela não pegasse lepra, se ela fosse leprosa, então, ela era expulsa da cidade, ela ia para aqueles guetos lá, apartados, né, da cidade. Vários, né, para eles. Os vários dos leprosos, eles eram segregados, né, mesmo, né? Se fossem essas doenças assim, ou alguma doença parecida com lepra, não sei, que pudesse até achar que era lepra, e ser levado para lá. E como aquilo transmite um para o outro, aí ficavam todos lá
afastados e sofrendo. Então, é um processo de muita necessidade nessa época, né? A gente vê que a idade, assim, a média idade seria na faixa, talvez, dos 30 anos, de sobrevivência das pessoas, era até 30 e poucos anos, era muito curto, né? Aquele período. Então, a necessidade, em termos assim, de buscar cura, de buscar amparo, buscar assistência, era muito grande, né? Que aqueles que não tinham força para trabalhar, eles ficavam realmente à beira do caminho, né? Então, nesse processo, né, vamos dizer, começou também o processo do sofrimento da perseguição. Isso foi um processo mais difícil, né? Além de todas as dificuldades que a gente tem com relação ao nosso processo pessoal, individual e coletivo de melhoria, da gente crescer moralmente, da gente se melhorar, naquele momento ainda existia a perseguição dos romanos, né? E até do próprio judaísmo também, na época, os fariseus. Eram contra, né? A boa nova, né? Aquelas situações era muito complicado, né? O processo que eles estavam vivendo. Mas, ainda assim, eles persistiram, né? E eles reuniram catatumbas, né, para poder não ser visto pelas autoridades, em cavernas. Depois até tiveram que os cristãos eles tinham que se reunir escondidos, porque eles eram realmente muito perseguidos. Mas eu digo assim, a coragem desses pioneiros, né, que pertenceram a esse colégio apostólico, de como que eles se comportaram e que no esforço continuado, porque todos eles tiveram mortes assim difíceis, né, de grande provação. Acho que o processo de João, né, da ilha de Patmos, né, foi o que não teve. Todos foram mortes de grande sofrimento, né? Foi uma morte difícil de crucificação. Eu acho que até Pedro, quando foi crucificado, pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Ele não merecia ser crucificado. Ele, falando como mestre, foi, né? Uhum. E a gente sabe que a crucificação, você lê artigos que você lê a respeito do sofrimento da crucifixão, é uma coisa assim absurda, né? Então, dá nem para a gente imaginar. O Consolador é um livro escrito por Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, e nesse livro tem uma questão, a 320, que vem nos falar da negação de Pedro, que ainda há pouco nós falamos. Ele fala assim, a negação de Pedro mostra a fragilidade das almas humanas perdidas na invigilância. Invigilância, né? A gente fala muito aqui nisso. E Jesus nos falou, né, nos orientou, vigiai e orai. Ele colocou até o vigiai antes do orai, né? Como que é necessário a gente ser vigilante, justamente para que a gente esteja atento ao processo, que é contínuo. O processo da nossa melhoria, do nosso desenvolvimento moral, ele é constante, porque ele é a grande razão da nossa vinda aqui. A nossa razão da nossa existência, da gente ter recebido mais uma oportunidade do Pai Celestial aqui nesse plano, nessa morada bendita, é a gente melhorar, a gente fazer alguma melhoria. Exatamente. E para a gente ver se consegue sair daqui, volver ao plano espiritual, um tanto melhores, ou pelo menos cumprindo uma parte considerável daquilo que a gente se comprometeu a fazer quando chegou aqui, né? E na despreocupação da realidade espiritual. O problema todo é esse. A gente precisa estar desperto para essa realidade, né, Zé? E um dos apelos do nosso programa é justamente isso. É a gente mostrar, a gente apresentar a vida espiritual, a nossa condição individual de cada um de nós, espírito imortal, criado pelo Pai Celestial, e na oportunidade aqui na Terra, nesse caminho, que é um caminho dos aprendizados, do nosso desenvolvimento moral, espiritual. A gente precisa de trilhar. Lógico que a gente está na carne. Então, as necessidades da carne solicitam ações também no meio material, mas que não pode ser aquele meio considerado como essencial e único, porque ele é instrumento para justamente propiciar experiências, aprendizados, superações que vão nos direcionar no curso da nossa melhoria espiritual, tá? Deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo. Não adianta a gente estar também se dando aos embates da vida de uma forma
deslocada, sem entendimento muitas vezes do que está se passando. Perfeito. A gente precisa muitas vezes dar uma parada, né? Analisar, refletir nas ocorrências que estão sucedendo na nossa vida, para perceber os sinais que aquilo ali estão revelando para nós. Que muitas vezes a demanda é outra, não é? Aquilo é uma situação que está ali como que fosse nos mostrando algo. E a gente precisa ter vigilância para perceber qual é a mensagem que está vindo. Aquele ensinamento, Não é a intenção, né? Sem cogitarem de esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmo. Quer dizer, é tudo em prol desse crescimento para melhor espiritual, moral. E a gente ainda se perde nesse caminho, né? E muitas vezes desaproveita as experiências, não compreendendo, batido, não percebendo o que elas representam efetivamente. Mas aí, o que a gente pode falar mais aí? A gente tem alguma história aí bacana que a gente pode explorar, né? Colocar para os amigos aí. Falar sobre Pedro tem muitas informações dos evangelhos. A gente está dando uns pulos, né? Que a gente não tem todos os detalhes e teria que estar lendo para ter todos eles. Mas algumas passagens que nos marcaram e nós gostamos de falar, a gente trouxe, como o Flávio trouxe, nós já falamos alguma. Nós sabemos que Pedro viveu até uma idade avançada, viveu bastante no corpo físico, e nos conta que no final da sua vida ele morava em Roma. Ele estava vivendo já em Roma, já idoso, um velhinho. E ele estava naquele processo ainda que sofreu as perseguições atrozes dos romanos, eles tinham que se reunir escondido. E nos fala o espírito Humberto de Campos, no livro Antologia Mediúnica de Natal, através da mediunidade de Chico Xavier, que eles estavam nesse ambiente reservado, né, fazendo sua adoração a Jesus, lendo os evangelhos, quando de súbito chega a guarda e prende Pedro, já um velhinho. E de maneira muito truculenta, diz Humberto de Campos. E aquelas crianças que eles estavam, aqueles jovens, já tinha Pedro como um avô, como um pai, era aquela pessoa que, muitos anos de vivência, e houve uma certa truculência e levaram Pedro preso. Ele ficou alguns dias preso e foi dada a sua condenação, ser morto, né? Ou seja, ele teria que ser executado. E nos conta que nesse processo, Pedro, quando é retirado do cárcere pelos soldados e é conduzido pela Via Ápia em direção ao local do Calvário, onde ele seria, digamos assim, eliminado, nos conta que Pedro entra assim, ele recebe uma vibração tão intensa no coração que ele, naquele momento, sabendo de tudo, ele não ficou preso àquela situação. Ele se desdobrava em pensamento, andando devagarzinho com os guardas e lembrava de Jesus curando à beira do lago de Genezaré, andando naquelas cidades ali, levando tanto amor. E ele rogava ao Cristo assim: Senhor, envie jovens, que eu já estou velho, eu não consigo mais. Envia novos, que têm energia, força para continuar com a obra. E nos conta que esse grupo de soldados, a maioria tinha respeito por Pedro, que Pedro havia curado mãe de um, pai do outro, era uma pessoa querida para a maioria, com exceção de um. Sertório Aniceto era um soldado que ele estava, que falava o tempo todo impropérios a Pedro. Dizia: você é um bruxo, você vai ter o que merece, e xingava Pedro de maneira desrespeitosa. Mas Pedro não ouvia aquilo, ele só lembrava de Jesus, mentalizando aqueles momentos, até que ele chega no local, é atirado ao chão, e como dizem muitas escrituras, muitas leituras, que ele fora crucificado, e como o Flávio falou, ele não sentia merecimento de ser crucificado como Cristo, queria ser de cabeça para baixo. Então nos conta que ele foi tão envolvido pelo socorro espiritual que naquele momento dele ser pregado, aquela sensibilidade da dor foi protegida, ele não sentiu que as dores tão atrozes, que era típico daquele processo duro, e ele mentalizando Jesus. E nos conta que quando ele é levantado em cruz, diz para nós essa tradição que não podem sair os soldados enquanto não morrer a vítima, ele não pode ficar vivo ali. Então Aniceto, vendo que Pedro não morria, pega uma pedra e atira na cabeça de Pedro. E nos conta o Humberto de Campos que criou enorme hemorragia e Pedro desencarna. Aí nos mostra, irmãos queridos, agora a parte espiritual dessa história. Pedro, ao desencarnar, ele com aquele coração bondoso que tanto bem praticou, já transformado, já não tinha mais aqueles rompantes de raiva, já era uma pedra polida, já era um diamante. Ou seja, o corpo estava destruído, mas o tesouro verdadeiro estava no coração. Aquela pedra bruta Jesus transformou. E Pedro se desprende em espírito e nos mostra que vem na direção dele uma luz muito forte do céu e chega a ele envolvendo com muito amor. Era Jesus. E Jesus o conduz, segundo Humberto de Campos,
a uma colônia espiritual, Flávio. Nessa colônia espiritual, Pedro revê muitos amigos que para lá retornaram, os apóstolos já tinham ido antes dele e tantos outros. E ali ele fica, vamos pensar sobre nossa época, né? Numa pousada de luxo, né? Com tudo de bom, de luxo que eu digo, sob o ponto de vista de ser bem cuidado. E chegou a hora, Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, você pode ficar o tempo que precisar nesse ambiente que eu preparei para você. Fique o tempo que precisar, mas eu não posso, Pedro. Aí Pedro, mas mestre, vai me deixar de novo? Aí nos conta Humberto de Campos que Jesus aponta um pequeno globo, lá daquela região que eles estavam, via a terra de longe. Pedro, enquanto houver dor e sofrimento, eu não posso parar. Aí Pedro disse: eu vou com você, mestre. E nos conta Humberto de Campos que os dois, pelo pensamento, se transfiguram em Roma novamente, retorna naqueles círculos onde havia muitos sofrimentos ainda. E lá nesse período, que a gente não é estipulado o tempo que durou esse processo todo, nos conta que Jesus chega em espírito e Pedro no ambiente dos cristãos ali, que estava naquele ambiente escondido, e começa a curar, né, irradiar amor. E um momento Jesus bate nas costas de Pedro e diz assim: Pedro, alguém te chama. Os dois em espírito, meus irmãos, né? A visão dos homens ali não viam. E Pedro, quando olha, vê um homem com a criança desfalecida no braço. E Pedro, ao aproximar, identifica que era o guarda, aquele que agredia ele, Sertório Aniceto. E Pedro, sem nenhum rancor, já totalmente lapidado no amor, envolve aquela criança com fluidos de cura e a criança fica curada. Então Sertório buscava socorro onde Pedro fora enterrado, já tinha se convertido ao cristianismo nesse meio período e fora buscar aquele que chamou de feiticeiro, ele já não via mais como feiticeiro. E ali mostra que o trabalho daquele centurião, daquele guarda, estava iniciando no processo de regeneração e Pedro continuava no socorro. Então, meus irmãos queridos, essa historinha simples e belíssima, nos mostrando que Pedro, duro, pedra, se tornou esse diamante polido, só amor. É interessante, né? Porque, como falamos, Pedro, ele trabalhava incansavelmente em favor dos necessitados, né? E ele chegou a um ponto, assim, no final desse processo todo, já quando ele já se tornou verdadeiro pescador de homens, né? Como Jesus colocou. De dentro para fora, né? Que ele começa a curar, até pela imposição de mãos, como é pelo toque, como também os demais apóstolos podiam fizeram várias curas nesse sentido, como também até a sua própria sombra curava. Então as pessoas procuravam ver por onde é que ele ia passar, porque para ficar embaixo ali, só porque a própria sombra dele já era quanto suficiente. Amor tinha, né? Esse espírito já, quanto né? amor já irradiava, né? Na sua transformação real que esse espírito sofreu. Bem, vamos já para o nosso encerramento. Você podia fazer suas considerações finais? Sim, perfeito. Sobre o que a gente conversou, né? Então, irmãos queridos, vamos conhecer a história do apóstolo Pedro, aqueles amigos que sentem o desejo de conhecer a doutrina espírita. Vai encontrar nas obras de Humberto de Campos, Contos e Apólogos, Antologia Mediúnica de Natal e muitos outros, falando desse grande missionário que tanto nos deixou aí, exemplo de transformação moral, de amor, de luta, de muito sofrimento, mas nos mostrando que vale a pena ser bom. Então, que Jesus nos envolva, nos fortaleça. Um abraço aos irmãos queridos. Bem, amigos, vamos então à nossa prece final, antes da gente finalizar o nosso trabalho, o nosso momento de hoje. Então, vou pedir ao Zé para poder, complementando aqui nossa finalização, fazer a nossa prece, tá? Para a gente poder concluir. Então, irmãos queridos, convido a todos os amigos que nos escutam, nos escutarão futuramente, a unir os pensamentos a Jesus, fazendo nossa prece de agradecimento e encerramento por esse momento. Divino Mestre e amigo, na certeza, Senhor, do Teu imenso amor que irradia por toda parte, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de falarmos, de ouvirmos, de olhar, de sentirmos a natureza que nos envolve. Nos fortaleça, Senhor, nesse processo da mudança necessária, conforme falamos hoje de Pedro. Nos ajude diante dos reveses que nos visitam, nos ajude a ter a resignação, Senhor. Nos ajude a ter a certeza, a esperança nas Tuas promessas de amor, transformando-nos em pessoas melhores. Nos ajude a ser mais respeitosos, Senhor, pois sabemos que estamos ligados ao todo. Uma vibração em desequilíbrio aqui repercute do outro lado do mundo.
nos ajude, Senhor, a distribuir melhores pensamentos, melhores ações e termos, Senhor, a segurança, a certeza na superação. Te agradecemos, pedimos aos Espíritos amigos que conduzem esse trabalho do Olhar Espírita, mas sobretudo a Jesus e a Deus. Pedimos de nossa parte a permissão para encerrar a atividade da noite de hoje. Graças a Deus. Então, amigos, aqui numa realização do Canal 10, da equipe do Canal 10, até o próximo programa Olhar Espírita.